e a casa cair no chão, a correr, pensava que eu ia fazer algum mal à filha. O pai lembra-se do dia que foi à casa da avó Carolina e do avô para pedir para casar com ela? Foi, e caí nos degraus, pensava que só tinha um degrau, tinha Deus, ia cair quando entrei a porta para dentro, era às escuras, nunca tinha, nunca... Lembra-se o que é que disse ao avô? Oh, yeah, nunca me esqueci, e disse, bem pedir a sua filha em casamento, não sei se é da vontade de vocês, todos, pois... E o que é que eles disseram? Quando o pai lhe disse isso, o que é que eles disseram, meu pai? O avô disse ao pai. Oh, diz que sim, muito contente, pois eu era uma coisa de luz. Também disse que eles ainda estavam muito contentes, só não foi muito falar nesse dia. Yeah. Não, como ia lá. Que era. Nem sequer o vestiram. Mandar-me sentar, isso então, esse favor do. O pai lembra-se do dia que vocês se casaram-se? Lembro-me bem que cortei as unhas, que era para não arranhar as pernas da tua mãe. Não, o pai lembra-se da igreja, da mãe. Lembro da igreja que a tua mãe estava muito agoniada, eu a carregá-lo para baixo da mão e ela muito agoniada, porque era para estar a mão em cima dela e estava a fazer muita força e ela a olhar para mim muito arregalada. O pai lembra-se quem foi os seus padrinhos? De quê? Os seus padrinhos, os outros não? Yeah. Os meus padrinhos, o Manuel da Rocha. E quem foi os padrinhos da mãe? Eu já sei agora quem foi o padrinho dela. O pai lembra-se de quem é que estava nos novos nesse dia mais vocês? Lembro-me. Lembro-me de algumas pessoas, não é todas. Quem é que estava na igreja? Oh, minha amiga, não, isso já foi há muito anos, já foi há quase 60 anos, não me lembro disso. O que é a melhor coisa que o pai se lembra desse dia? Foi de poder dar um beijinho à tua mãe que nunca podia ter dado ainda. E o que é que foi a pior coisa? Foi um beijo, mas foi um beijo pequeno, não era sequer na boca, que não deixava beijar na boca. Foi quando o padre acabou. Yeah. E o que foi a pior coisa que o pai se lembra desse dia? Ah? O que é a pior coisa desse dia? Foi a coisa que foi pior nesse dia de tudo? Não, correu tudo muito bom. A gente tivemos visitas de noite, os nossos amigos foram lá visitar a gente. Só a minha mãe disse que foi a pior coisa foi que eles tiveram muito tempo e nem se queriam ir embora. Ou foi uma desgraça para ser embora? O pai lembra-se da primeira casa que vocês viveram depois de se casar? Yeah, na Canada de Roico, dos altares. O que eram os molos que tinham naquela casa? Quem que? Os molos, o rodeado de molos que tinham na casa. Não. As mobulhas, pois era uma salinha, um quarto de cama e um quartinho de jantar e uma mesa na cozinha, um outro banco. E o que é que o meu pai fazia nesse tempo? Trabalhava de ferreiro. Mas tinha lá um lugar para o pai trabalhar de ferreiro? Ele trabalhava de ferreiro, não, ele trabalhava de ferreiro, era cá ao pé de casa da mãe dela. O pai ia trabalhar para outra pessoa? Não trabalhava para ninguém. Mas tinha um lugar que o pai usava para outra pessoa? Eu tinha um homem a trabalhar para mim. E o que é que a mãe fazia nesses dias? A tua mãe vinha para a casa da sua mãe, quando queria e ajudou e fazia o que queria. Ela é que se governava. Naquele tempo, quando vocês se casaram, ao princípio, a mãe já sabia cozinhar? Oh, sim, muito bom. Foi logo. Só tinha uma coisa, quando era para a matança, é que o pão não assustava. Logo de princípio, ela começou a cozinhar para o meu pai, a lavar a sua roupa. Começou logo a cozinhar, então, e ela é muito boa pessoa. Ela sabia fazer Uma coisinha ruim, mas muito... Ela já sabia fazer tudo? Já sabia, sim, já sabia fazer tudo. Então eu vou dizer uma coisa muito limpinha e tudo muito bem amanhado. O pai lembra-se do dia que vocês se mudaram para a casa onde a gente nasceu, no caminho? A gente mudamos para a casa do Robinho, mas tivemos que sair outra vez e fomos para a casa de António Mateus com o José Romero e mais o Alfredo Penteado correr justiça com a gente, que a gente não podia estar na casa, senão dali um tanto tempo, que o João tinha os mandados de sair, mas enganou-os. Eles vieram para a cidade, deram parte na cidade, a gente tivemos que sair outra vez da casa e depois então... Foi uma semana só, mas tivemos que ir para a casa de António Mateus, que tínhamos que sair da casa. Quem é o tio António Mateus? Era um parente de vocês? Era um primo de filho de irmãos do meu pai. O pai lembra-se quando vocês estavam na casa de Renda dos Altares, a primeira casa, quanto é que vocês pagavam por aquela casa? Oh, não me lembro. Era por mês ou por ano? Era por mocho. Era por mês, e quando a ver quantos quilos era? Não me lembro, Minha mãe não. lembra-se? Não.
Era muito? Não, Era 50 escudos, o que era? parece-me que era 50 escudos, eu não sei o que era. E quando vocês entraram na sua casa nova no Raminho, A gente quando entramos- muito de caminhar lá, é verdade? A gente quando entramos na casa ela estava muito acabada e depois já resolveu fazer tudo de novo e fiz a tenda, que estava tudo esborralhado, tapei paredes, levantei a casa, botei-lhe teto novo, botei uma porta de onde era uma janela de onde era uma porta e não tinha sobrado. Tinha um, Hã? tinha um. Ou só de boca para baixo, agora cá no meio da casa não tinha sobrado, nem tinha nada. Seu pai cortou aquele sobrado. Foi. Quem é que ajudou? E levantámos a casa para cima e botámos teto novo. Meu pai meteu um mestre da escola. Marco o mostro. E quando meu pai estava a trabalhar de ferreiro na sua tenda, num dia mais ou menos o que era que meu pai fazia num dia. Oh, dinheiro. Não, estou a perguntar o que era o trabalho. O que é que meu pai Oh, eu fazia muita qualidade de coisas, era o que aparecia, fazia bicos de arado, fazia alveões, fazia enxadas, fazia macheados. As pessoas vinham pedir essa coisa, o meu pai fazia para ter para comprar os bicos. Eu fazia para quem encomendava e fazia para vender. Por fora, às vezes eu, quando tinha muita ferramenta, ia na caminhonete para a praia, da praia ia para o cabo da praia, e estava na missa no cabo da praia e lá eu fazia muito negócio. E de lá tomava outra caminhonete, ia para a Ribeira de Toisto, para o Porto de Deu, e de Porto de Deu ia a pé para a Ribeirinha, por uma canada acima, e de lá então chamavam um carro, já não havia caminhonete, chamavam um táxi, e o táxi levavam para a cidade e depois eu tomava a caminhonete e vinha para casa. Quanto dinheiro é que meu pai fazia mais ou menos? Oh, eu cheguei a levar 4.000 escudos e 5.000 escudos naquele tempo era muito dinheiro. Isso dava para- Mas eu tinha que, era claro, era tudo comprovado, ferro, aço, carvão, limas, tudo, e pagar o obra, já sabe que, mas dava dinheiro. Onde é que meu pai ia comprar as coisas? Era o gramo da lavoura. Isso é uma pessoa, um lugar. Não. Meu pai tinha sarrados também, não é? Tinha quantos sarrados lá que vocês tinham? Tinha 4 sarrados. E o que é as coisas que o meu pai tinha a acrescentar? Olha, era batata doce, era favas, batata doce, e milho, e feijão, e melagueitas. Eu sei que meu pai tem-se pesado muitas vezes. Meu pai quer contar a gente uma vez que meu pai estava a caçar e caiu e partiu os joelhos. Oh, O que é que aconteceu esse dia? o dia que eu parti o joelho, não, o dia que eu parti o joelho eu estava a consertar a casa. Meu pai aqui uma vez quando estava a caçar. Não, eu parti o joelho uma vez, foi que fui fazer carvão, a roda de joelho saía-me fora de seu lugar. E eu fui para o mato fazer carvão e escorreguei a roda de joelhos, porque o homem que me consertava a perna dizia que eu tinha que experimentar a ver se consertava a perna com a minha mão. Porque se de onde eu ficasse com aquilo eu não podia andar mais. O osso saía fora do seu lugar. E eu fui fazer carvão e o osso saiu fora do seu lugar. Eu fiquei ali sem andar, ainda não tinha feito nada, estava bem para começar. E eu estava num moto, ninguém sabia onde é que eu estava. E eu sentei-me no chão e fui experimentando, e o joelho entrou para o seu lugar. Quando ele entrou para o seu lugar, eu andei logo para casa. Já não fiz carvão nenhum. Porque eu ficava uns tantos dias com muitas dores daquele joelho. Até que fiz a operação aqui na América. E meu pai não ficou uma vez debaixo de vacas que partiam as E- adelas. ah? Meu pai não ficou uma vez debaixo de vacas que partiam as adelas. Oh, isso foi uma coisa terrível. Parti 2 aduelas ou 3. O que é que aconteceu? Como é que meu pai teste? Pois a minha salvação de não morrer foi elas não virar para a banda da Mata da Fagé. Elas foram por cima de uma parede e ficaram em cima de uma parede, com a força com que eu ia entre meio delas, no cabeçalho. Mas eu não podia fazer nada, eu não podia botar fora, que se eu botasse fora o carro matava-me logo. O pai estava num sarrado a trabalhar quando isso passou? Não, das vacas, não, eu fui ajudar um amigo meu, o João Machado, a ir buscar lá ao Cabo do Raminho, ao Biscoito da Fagé, e eu fui com as vacas para dentro. Ele não me tinha, aquelas vacas já tinha aquele defeito, mas ele não me tinha dito nada disso, e quando fui tirar a chavelha do cabeçalho, elas arrancaram-se, dispararam-se comigo. O pai lembra-se do dia que a Firmana nasceu? Oh, que uma coisa que seja hoje. Conta a gente o que é que passou esse dia. Ah? Conta a gente o que é que passou esse Pois o que dia. é que passou esse dia? Foi tua mãe a penar para a terra e quando ia teve que correr tudo muito bom, e ela era muito bonita. O que é que o pai fez todo dia nesse dia?
Ora, nem sequer me lembro, porque eu vou dizer uma coisa assim, naquele tempo era uma pobreza, era uma miséria, minha filha. O pai lembra-se da enfermeira quando ela era bebê? Yeah. Qualidade de bebê, como é que ela era em criança? Era muito boazinha, muito... Agora, se fosse para a casa da minha mãe, ficava doente, não gostava de ir para lá. E o pai lembra-se do dia que agora é que nasceu? Quem? O pai lembra-se do dia que agora é que nasceu? Também me lembro perfeitamente que ela era muito cabeluda. Onde é que o meu pai estava esse dia? Eu estava mais a tua mãe, eu estava para ir caçar, e já tinha uns amigos meus para a gente ir caçar os coelhos, e a tua mãe estava ao portão e disse: António, melhor tu não ias, que eu estou-me a sentir aborrecida, e fiquei em casa e os outros foram. Quando os outros vieram para trás já tinha nascido a nossa Maria Cardoso. O meu pai, quando eu era pequenina, era um homem de me dar uma fralda se fosse preciso. Pô, sim. Já ia caçar leite para elas comer, beber, o que elas queriam. O pai lembra-se A pior de todas era a Gorete, a Paula, porque a Paula fugia. A Paula fugia cá para baixo para o botequim de Jamateis para lhe dar um esquelote. o pai lembra-se do dia que eu nasci. Tu foste, eu não sei se foste tu com o 71 que te apegaste ao pau da corda. Foi. O pai lembra-se do dia que eu nasci. Bem, perfeitamente, como é coisa que seja hoje. Nem sequer falo. Pai, esse dia foi mau. Não, foi bom, foi bom. A mãe disse que agora foi mais difícil para nascer. Meu pai Foi mais aborrecido. E o pai lembra-se É do que tu dia sabes uma coisa, aquilo era um atraso de vida, que era em casa tudo, não havia parteiras, não havia nada. Era lá, era a Maria de Sousa, não era como era o nome dela? Ângela. Ângela de Sousa. O pai lembra-se do dia que a Paula nasceu. Bem, perfeitamente. A gente já não esperava a Paula, mas vai aparecer Paula, vai a Paula. O pai lembra-se quando ela era criança, da maneira que ela era. Oh, sim. E lembro-me dela quando era criança e lembro-me de ti quando eras criança e vieste para a América. Quando agora disse ao José Cota que tive que parar a tua mãe de trabalhar, que não podia sofrer vocês de maneira nenhuma. Era Deus de demónios. O pai lembra-se o primeiro dia que acordou no rancho com a tia Margarida, o que é que o pai pensou? Nem sequer quero que me fales nisso. O que é que o pai pensou nesse dia? O que é que eu pensei foi que se tivesse um caminho nem que eu fosse andar que 6 dias ou 7, eu pegava e andava para aquele caminho fora que nunca mais parava. E depois da gente mudar-se para Artígia, o que é que o pai se lembra? Não, mas é que eu posso-te contar mais uma coisa, é que nem que ia estar lá de maneira nenhuma e vim numa na Gastinhas falar com a mulher, para ela me dar um bilhete para ir vir no Boas e fui para trás, são 13 milhas e meia que eu andei a pé pela hora de calor no mês de setembro, para vir amanhã esse bilhete, para vir num Boas e vim de base para Los Angeles, mas me dei algumas 2 vezes de base. Quando eu vinha em Los Banos, eu parecia que era Los Banos, Los Angeles. Vai saber, era a cidade de Frozen. Foi muitas horas no bus. Cheguei ali à noite e eles diziam que em Los Angeles tinha português, eu sentei-me num banco. Sentei-me ali num banco, estive ali muito tempo e o polícia viu-me ali, nunca vi, saí dali para fora e fui lá. E disse que não sabia falar inglês, ele falava espanhol. Ele disse, mas tu, para onde é que vais? Eu disse, eu sou português e estou a ver se vejo aqui algum português. Se o meu pai foi para o bus sem saber que não tinha ninguém para chamar, oxalá que achavam. Escuta, sabes o que é que eu tinha? Eu tinha o número de telefone do nosso Manuel, era a única coisa que eu tinha. E depois a polícia perguntou-me, tu tens alguma direção aí de onde é para ires? Eu disse, tenho aqui o número de telefone. E depois eu dei-lhe o número de telefone, ele disse, tens dinheiro trocado aí? Eu disse, tenho. Ele meteu no mexinho, quando o Hélio atendeu, é que atendeu. E ele deu-me, o mascano, o polícia deu-me o telefone e falei, onde é que tu está? Eu disse, tu não guardas cá à meia-noite. Mas onde é? Em Los Angeles. Depois então ele falou com a polícia e o João Santos foi-me lá buscar. E depois eu fui buscar vocês lá acima, e mais aqui Remoro, vim outra vez mais a Filomena para base de baixo, caralho. Começar é triste. E depois trabalhava, olha, e depois trabalhava 16 horas todos os dias. Quando eu chegava a casa, a tua mãe já não estava em mais a Filomena. Quando ela chegava a casa, eu já não estava, porque a gente só se via ao domingo. Porque elas iam para as galinhas. Yeah. O pai lembra-se dos primeiros dias que a gente estava na casa que ficava no South Street, as pessoas trouxeram
O quê? As pessoas vieram todas, a família trouxeram camas e... Oh, sim, foi a Maria Pinheiro, a Clarice, a mulher de Jaquim Remor, muita gente, dei muitas coisas à gente. Nós encheram a casa lá que não devia. E é quando você chegar cá, tinha caminho para Dremuro e tudo amanhã só havia uma coisa que não tínhamos, era televejo. A gente também manhãmos um televisão. E ainda demorou para eu amanhã a trabalho, que ainda tive algumas 3 semanas sem ir para o trabalho, depois é que fui. Vocês se lembram quanto a gente pagava em renda naquela casa? $70. 70 dólares. O pai lembra-se o primeiro dia que foi trabalhar para a fábrica de fora? O quê? O pai lembra-se o primeiro dia que foi trabalhar para a fábrica de fora? Uma coisa que seja hoje, era só umas pequenas. O que é que o meu pai fazia lá? Depois eu fui para lá o primeiro dia, mas o foreman não era português, era nada aqui, mas era de famílias portuguesas das Frontunhas. E ele era muito boa pessoa. A primeira vez que eu fui olhar, fui mais que Santinho Magano, e ele pegou, quando eu virei costas, eu ia muito bem vestido, ele passou com algum menino, e quando eu virei costas, ele rompeu a plaqueja. E depois eu disse ao Jaquim Remor, e disse, enchi uma plaqueja assim, e disse ele, mas onde é isso? E disse, em Paramount, mais lá de Hall, e o Jaquim Remor foi lá mais eu, e ele então, quando viu a gente, e viu que ele era muito amigo do Jaquim Remor, ei, Jaquim, tem uma plaqueja aí desse rapaz. Onde será que ela está? Não sei o que, começa a revirar nas gavetas e vai saber, ele não tinha plaqueja nenhuma, que ele tinha rompido, que ele depois disse-me. E amanhã a plaqueja ia dar-me trabalho. Eu fui para lá o primeiro dia a servir um mascano amanhã ferros para pôr o mascano trabalhar, e no outro dia ele disse-me assim, eu vou-te ter numa máquina. Eu disse, ok, e ele botou-me numa máquina e comecei a trabalhar naquela máquina, e ele gostou muito do meu trabalho, eles todos. E comecei a trabalhar quantas horas eu queria. Eu trabalhava 8 horas, vinha-se todos para casa e virava para trás a começar de novo. O pai lembra-se. E até me lembro que vinham a tarde todos no biscoito a trabalhar na máquina. O pai lembra-se. Peguei de sol. Levar a mim para a fábrica quando queria meter. Pá, muita vez era o Campetinho, o nome dele. Ele gostava muito de falar contigo. Quando o pai queria meter um homem novo, levava-me para a fábrica. Eu é que meti muita gente lá. E sentava-me a brincar à máquina, que ele tinha uma máquina de typing e dava-me um chocolate que ele tinha sempre na gaveta. Ele dizia, quem é que teu pai traz? Tem aqui um tui, ele quer trabalho. Ele disse, ok, deixa teu pai aqui o moço. Traz os teus papéis. Ok, só tenho mais uma pergunta. Meu pai diz-me a mim, dos seus 80 anos que o pai tem vivido, o que é a melhor coisa que o pai teve em 80 anos? A melhor coisa que eu tenho, quando eu tive 80 anos, é quando eu junto a minha família toda e a gente todos amigos. So, isso é a melhor coisa? É a melhor coisa de tudo. O que é a pior coisa da sua vida que meu pai teve? A pior coisa é sofrer a tua mãe. Quando ela está ruim. É só. Mas é calmo e vão ver e sai para fora. Ok, that's good. Agora just falta os... É a data de nascimento da mãe e o lugar onde a mãe nasceu? A data do meu nascimento é 1923, em November 1923, 28 November. Eu born eu nasci nos altares e fui batizada nos altares e fui crismeada e fui casada. E os altares onde é? Nos Açores. Nos Açores, ok. E a mãe Ilha Terceira. sabe alguma parte da história da sua mãe e do seu pai, como eles ficaram namorados e casados? A mãe sabe como é que eles conheceram? A mãe sabe alguma coisa? Eles conheceram-se lá nos altares e namoraram-se, e o meu pai estava para vir para a América sozinho, e depois a minha avó e todos quiseram vir para cá, e ele então casou e veio com a minha mãe para aqui, e teve aqui uns anos e voltou para trás, não voltou mais para cá. Agora a minha mãe voltou comigo. A mãe sabe se eles conheciam-se já das escolas? Não. Não, a minha mãe esteve aqui na América, veio para aqui com 12 anos, foi para trás com 20 ou 21, e então lá é que se conheceram. Ok. A mãe diz-me, conta-me um bocado da maneira que a sua mãe e o seu pai, a qualidade de pessoas que eles eram, as coisas que eles gostavam de fazer. Conta-me uma coisinha da sua vida. Olha, eles eram muito amigos um do outro, que iam andar sempre juntos. Meu pai gostava de cantar, cantava o desafio. A minha mãe então era uma dona de casa, não tinha assim
assim, eu gostava muito de ouvir ler e meu pai lia muito e ela gostava muito, estava ali até tarde a ler. E era muito, o meu pai era muito, muito bom e a minha mãe também. Também, lembra-se de uma história quando a mãe era criança, que uma vez que a mãe estava mais a sua mãe e o seu pai? Alguma história? Oh, não me lembro histórias, está mais Está a eles. brincar mais deles? Não, mais isso na não. mesa, alguma Assim, todos na mesa e aquele falar, mas brincar, não. A minha mãe tinha muitos filhos e já estava cansada quando eu nasci, já não tinha pachorra de brincar. Ok. A mãe conta um bocadinho de cada de seus irmãos e irmãs. Ai, Jesus, olha, a minha irmã mais velha veio para a América em 1957. O meu irmão, os outros meus irmãos vieram todos, casámos todos, num ano casámos todos 4, ficou os outros mais novos em casa e a minha irmã depois esteve aqui, casou e então mandou-me chamar a gente todos e todos viemos para aqui e a minha mãe veio comigo e todos aqui estão a organizar a sua vida e já os seus filhos e netos e bisnetos, já está tudo aqui criados e nascidos aqui. A mãe sabe dizer os seus 9 irmãos de mais velho ou mais novos? Ou mais moço? Sim, a minha irmã mais velha é a Margarida, a outra é a Maria, o outro é Manuel, o outro é Jaime, o outro é José, a outra sou eu e depois é o Joaquim, o Gregório e o António. That's very good. Nunca me lembrava deles todos. A mãe lembra-se de alguma história quando vocês eram todos crianças e estava a ver em casa da tua mãe e do seu pai de um dia que foi muito alegre para vocês todos quando eram crianças? Like Natal ou alguma coisa que Não, no tempo que a gente era crianças, o Natal era pobrezinho, não havia festas, nem. Mas estávamos todos juntos, passámos o Natal, a minha mãe sempre fazia uma coisa, uns figos passados, uma coisa que se usava naquele tempo. O que é que vocês comiam numa noite como no Natal para a ceia? No Natal, a gente jantava no Natal, era ou carne ou galinha, ou assim, um jantar melhor. Estava com mais tempo. Teve mais tempo junto com esse irmão ali. E tivemos sempre, às vezes com o irmão José, às vezes a gente falava mais porque éramos mais chegados um ao outro, a idade, porque a minha irmã, as outras eram mais velhas do que eu, 8 e 9 anos, e 8 e 10 anos, e depois era aquela convivência, não tinha muito, porque elas eram 2 mulheres e eu era uma criança. A mãe contava na escola que tinha algum sítio. Nunca nenhum, os meus irmãos estavam na escola, mas lá era separado, rapazes numa escola e raparigas na outra. Estavam os meus 3 irmãos mais moços, estavam na escola comigo. E vocês na escola, qual época, vocês jogavam jogos? Não, o que é que vocês faziam? os rapazes jogavam um bocadinho, agora por último jogavam um bocadinho de bola, no nosso tempo não, a gente não jogava bola nem nada, brincámos umas com as outras, a jogos de a cabra cega e coisas assim que se fazia, tínhamos uma hora de aprender a fazer renda, coisas assim, trabalhos, bordoar e coisas para este estilo, com 9 anos. Ok, a mãe diz-me se a mãe se lembra a primeira vez que a mãe lembra-se de falar com o meu pai, a primeira vez em sua vida que a mãe lembra-se de falar com ele. A primeira vez que eu me lembro de falar com ele, já foi há muitos anos, eu não sei qual foi a primeira vez. A gente conhecesse um dia o dia de Santo, ele andava por lá a passear e a gente conhecesse, que eu nem sabia se ele era dos altares e parecia-me que ele era dos pesqueiros. E a gente conhecesse num dia, no dia 19 de março e depois então falar, não sei quando, mais tarde, um ano ou mais, é que a gente falava lá uma vez que a gente se encontrava longe, que a minha mãe não queria, não deixava a gente namorar à janela, nem eles andarem com a gente, nem nada. A primeira vez que a mãe falou com ele, o que é que vocês disseram agora? Oh, forget-te, sei lá o que é que ele disse, eu não sei o que é que ele disse, não me posso lembrar. Falou primeiro, ele ou a minha mãe? Ele falou comigo como é que estás e essas coisas que não foi namoro de estar a falar horas, foi coisa de 10 minutos ou 5 minutos, foi o que aconteceu, não foi mais. E quanto tempo é que vocês tiveram namorados antes de fazer o casamento? Oh, foi dos 15 anos aos 22. E vocês, o dia que vocês fizeram casamento, o que é que passou nesse dia? Pois ele foi à casa do meu pai e foi lá fazer falar com o meu pai e com a minha mãe e tratar o casamento para a gente casar
Dali um ano, mais ou menos, casámos depois dali um ano, dia 19 de maio de 1947. Quando ele foi... 57, não é? Ou 46, 47. pode ser. Quando ele foi à casa da mãe falar com os avós, ele já sabia que ele vinha. Sim, eu disse à minha mãe que ele vinha. Era de costume fazer assim. E nesse dia ele veio lá e ele pedia eles para casar Sim, com a mãe. mas esteve lá muito pouco tempo, não teve lá muita conversa com eles, foi só dizer que queria, porque eles não eram lá muito amigos, não queria mais ou menos que eu casasse com ele e casasse, depois não tiveram lá muita conversa, foi só Mas dizer eles que ele disseram queria. que sim. Eles disseram que sim. Mas vocês no jantar nesse dia... Não, nada, só conversa, nem um doce, nem nada. Só quando foi a primeira vez que ele esteve dentro na casa do avô e da avó e eles falaram uns com os outros? Oh, ele nunca entrou lá um dia de matança ou uma coisa assim, de resto ele nunca mais não entrava lá, não. Ou num dia de intrude que entrava assim, fazia-se lá, tinha sempre doces nos dias aquele e ele estava lá, de resto não fazia muita conversa uns com os outros. Ok, a mãe diz-me, do dia que vocês se casaram, qual foi a melhor parte desse dia e qual foi a pior parte desse dia? Não tive ruim parte, foi o dia melhor da minha vida, não tive ruim parte, tivemos um jantar que me desejava lá, na casa para onde casámos, com sopa, alcatra e as coisas que se usava naquele tempo. A mãe não se lembra de nada como uma coisa mal, como partir um sapato? Não me aconteceu de mal, não. Nada? Não, só não. Só quando foi à noite é que tinha lá uns primos nossos americanos e foram para lá, tiveram lá até de manhã. Mas de resto não aconteceu nada mal. E ele não se queria ir embora? Não se queria ir embora. O dia do casamento foi à moda da terceira que vai o noivo à casa da noiva. Sim, senhora. Só meu pai veio buscar a mãe. E depois viemos, ele foi de sua casa, meu pai veio à casa dele. E depois foram para a minha casa e depois saímos todos da minha casa para a igreja e da igreja fomos para a casa onde íamos morar. Só quem é que vinha mais? Só o avô? O pai Não, da mãe eu tinha... foi a primeira casa do pai? Sim. E quem é que vinha mais do pai esse dia? Era o seu pai e os seus convidados. Porque as mulheres não iam à igreja, só iam para casa naquele tempo. E os homens iam à igreja, mas as mulheres não iam, era só os homens. A mãe se casou na igreja, era só os homens, não tinha avó? Não, ninguém estava na casa a fazer os jantares e ia lá amanhã. Não, as mães, nem ninguém ia à igreja naquele tempo. E quem é que nunca ouvi isso, não sei. E quem é que foi com as alianças também? Foi a Fátima, o irmão João, os meus sobrinhos e a Berta, que está aqui a Berta, que é parente do pai. E quem é que foi os padrinhos de vocês? Dele foi o Manuel da Rocha e os meus foi o José Costa e a mulher. Ela estava na igreja? Ela e os padrinhos vão à igreja com os noivos, vão à igreja com os noivos. A única maneira de uma pessoa casar-se, então tem que ser padrinhos? Não, agora não. Agora está de frente, mas naquele tempo era assim. A mãe pode dizer naquele dia uma coisinha de ser vestido? O meu vestido era um vestido branco e tinha uns rufos feitos em seda branca e uns rufos, como está ali naquele coisa, e o meu véu e o meu ramo, era só. Mas aquele véu não é o que a mãe se casou? Pois aquele véu é o que eu tirei o retrato, é o que eu me casei, que era da tia Maria, aquele véu é aqui americano, o tio João que tinha mandado e ela emprestou-me. E naquele dia qual das flores é que a mãe tinha na mão? Era rosas brancas e uma folhagem de o esparque verde. E meu pai, o que é que ele tinha vestido? O seu fato preto e uma florzinha aqui, como aqui então fazia-se, então era um raminho em cera, que era dizer que era laranjeira, que era como a grinalda era. E a primeira casa onde vocês viveram juntos, casados, de homem e mulher, onde era essa casa? Era nos altares, na canada da igreja, lá em cima. E a mãe pode dizer uma coisinha dessa casa, quantos quartos é que tinha? Tinha o quarto da cama, o quarto de entrada, o quarto de jantar e cozinha, não tinha mais. E ficava em qual canada? Na canada da igreja, nos altares. Isso é ao pé da casa da avó?
Não, é mais para cá, para cá. A casa da avó era mais para lá da igreja, era no caminho corrente e aquilo é a estrada que vai pelo mote para a cidade, dos altares. E o que é que vocês têm para molos nesta casa? Tínhamos uma mesa, um quarto de jantar com uma mesa e louceira, e no quarto da cama tínhamos a cama, um termol e as ministras. E isso foi vocês comprar isso juntos? Já foi... O pai dele, ele era costume assim, o pai dele o quarto de jantar e o meu deu-me o quarto de cama. E meu pai fez alguma coisa para a casa? Fez? Não. Não? A casa já estava amanhada. Mas eu estou a dizer, ele não fez panelas para a mãe, nem nada. Oh, não fez panelas, não sabia fazer panelas, mas fez um lava-mãos, uma coisa para lavar as mãos e essas coisas que ele fez. E quanto tempo é que vocês vivem naquela casa? 2 anos, talvez. 1 ano e meio, 2 anos só. Depois fomos para o Raminho, para a nossa casa. E é que durante o tempo que vocês vivem naquela casa, alguma vez tiverem visitas assim, like, o avô, a avó, algum da Sim, família? às vezes ia lá ver a gente e a gente aí vinha para lá, para a casa deles. Mas vocês não já todos os 4, depois de estar casado like, numa semana ou 2, ter a família toda a vir, ninguém veio ter um jantar? Não tivemos Só um dia de jantar. casamento. Foi só um dia de casamento. Quem é que estava no jantar da mãe no dia de casamento? Oh, minha filha, eram os meus tios e eram os padrinhos e meu pai e minha mãe. Naquele tempo era 30 a 40 pessoas um casamento. Não era um casamento, não havia dinheiros para fazer um casamento muito E grande. estavam os irmãos da mãe todos? Sim, os meus irmãos todos e Manuel estava casado, José estava casado e Maria estava casada. Eu casei e depois então casou já adiante em outubro. E da banda de pai, quem é que estava lá? Pois era a mãe, as irmãs e a Tiago e o Manuel estavam solteiros, mas ainda foram ao casamento e a família dele, a tia Guilherminha, o tio Manuel, o tio Joaquim, a família, os tios deles. Ok, e a mãe lembra-se do primeiro dia que foi para a casa de Raminho? Ai, não me lembro do dia, foi Mas a mãe lembra-se do tempo quando foi para a casa de Raminho? assim no mês de junho ou julho. E quando a mãe chegou lá, o que é que tinha na casa? Como é que Estava- ela estava? Estava toda muito mal amanhada, muito velha, mas depois a gente foi andando e limpou, porque estava, não tinha aquela porta, fizemos aquela porta de vidro, fechámos a porta da cozinha, de uma janela que tinha para trás e botámos outra porta, e depois botámos a madeira nela e botámos sobrados, amanhámos-la. Quanto tempo é que vocês tiveram que ter amanhã antes de poder estar a ver nela ou amanhã A enquanto gente estava foi- a ver? A gente amanhã ia viver lá, Só foram logo para lá ver. sim. And, quanto tempo é que vocês estavam na casa, mais ou menos, antes da Filomena nascer? Ah, antes da Filomena nascer, nasci. A gente fomos para lá, ela nasceu em 50, a gente vemos lá talvez uns 3 anos antes dela nascer. And a mãe lembra-se do dia que a Filomena nasceu? Sim, muito bom. Ok. Primeiro dia de junho. And o que é que a mãe se lembra que passou nesse dia? Ora, o que passou, o que se passa? Para mim, a mãe estava sozinha, veio alguém. Não estava sozinha, veio uma mulher que costumava vir a casa e minha irmã também, ele chamou a tia Maria, ela teve lá mais a gente. Quando a mãe começou a sentir as dores que ela ia nascer, onde é que a mãe estava? Em casa? Estava na cozinha, no quarto da cama? Levantei-me de manhã, quando fiquei aborrecida, eu estava ainda na cama e levantei-me depois. E o pai foi chamar. Sim, foi chamar aquela mulher que costumava vir por lá. E quanto tempo é que levou para a Filomena nascer? Oh, Jesus, não sei, mas levou um bocadinho, talvez umas 8 ou 9 horas. A mãe lembra-se da primeira vez que a mãe a viu? Sim, assim que ela nasceu, que elas embrulharem-me a menstruar. E como é que foi as primeiras semanas de ter uma baby pequenino? Oh, foi muito bom, não me fez então diferença nenhuma. Eu lavava e amanhava e cuidava da minha vida da mesma maneira. Não precisava ir aprender para cuidar dela. Sua mãe Eu achou já que foi- sabia. que ela era uma baby que chorava muito? Não, ela não chorava, ela dormia 24 horas se deixasse. Eu dava-lhe peito, até aos 3 meses ela nunca comeu nada senão aquilo, mas ela era uma bebé
Muito, dormia toda a noite e era uma bebé que nadava então muito. Eu às vezes chegava a ir à cama para ver se ela estava a dormir ainda. Ela ainda hoje gosta de dormir, mas foi sempre daquela maneira. Ok, e agora a mãe lembra-se do dia que a Gorete nasceu? Sim, foi no dia 9 de março. Teu pai teu pai estava com muita gente lá para ir caçar e depois eu vim cá fora e disse: António, ainda vais caçar que eu estou aborrecida. E ele disse: olha, estava um homem da Serrete e outros, e eles foram caçar sozinhos e ele ficou e ela nasceu à noite. Quem é que veio mais a mãe quando ela nasceu? Foi a mesma melhor. Quem é essa mulher? A Ângela de Souza. E estava mais alguém ou só ela? Estava a minha irmã e a minha mãe nunca vinha, a minha irmã Maria e a que vinha que estava cá, mais eu. E quem é que estava a cuidar da Filomena? Tá? A Filomena? Quem é que estava a tomar conta da Filomena? Ai, não sei quem é que ficou com ela, nessa altura já não me lembro quem é que a tinha. Se ela estava em casa, se alguém a levou, se foi alguém que a levou, agora não me lembro então. E agora te levou muito tempo para nascer? Sim, só nascer de noite. E quando ela era uma baby que dormia também com a Filomena? Também era, nunca tive nenhuma baby que fosse gostosa de criar, de berrar e estar muito doentinhos, não, elas então sempre foram, nem tem muitas enterites, nem coisas assim, elas sempre foram então... Só quando a Gorete nasceu, onde é que a Filomena começou a dormir? Numa caminha, naquela caminha de ferro que vocês viram. E depois a Gorete dormia no berço? Aham. E a Filomena ainda já estava a dormir na cama de ferro naquele tempo? Ou Sim, ainda estava no berço? já estava na caminha de ferro, com os lá eram pequeninos. Só a Filomena, quando a Gorete nasceu, tinha... 22 meses. Só ela gostava da sua irmã ou não? Sim, nunca fez aquele nenhum, só a Filomena não fez diferença nenhuma. A Ana ficou ansiosa? Não. E ela brincava com ela? Sim. Brincava com ela e depois andava com ela presa por pescoço para subir as paredes e para casa. E depois, e meu pai como é que era quando ele estava a brincar com elas, quando elas eram Era pequenas? então muito amigo delas e brincava com elas sempre. E levava-as ia ao mato com elas, às amoras e a ver coisas, ela brincava então com elas. Okay. E quando ela nasceu, a mãe lembra-se desse dia? Sim, já dali a 7 anos, já estava meio esquecido. No dia 30 de março. E ele veio muito tempo para nascer? Também um bocadinho, porque eras meia gorda e aquela tia que estava lá quis ir buscar uma balança porque tu pesavas cá 5 quilos. Parece-me que foi a mais grande de todas. Elas todas, eu nunca pesei nenhuma, mas elas todas eram, mas ela é que me havia disto, nunca tinha visto um bebé daquela maneira e depois, sempre que foi a primeira, as outras duas, foi uma tia não era a Ângela de Sousa, era a tia Conceição Romeira, aqui, depois aquela, tinha uma irmã que era enfermeira no coisa e aquela começou a aprender e aquela então é que foi tida a Paula. E onde é que meu pai estava o dia que eu nasci? Em casa. Ele tinha caçado? Não, esse dia ele não estava destinado a caçar. Outro dia que ele estava mais de Joaquim Leandro e outros homens com muito de cães e tudo já passei. E quando a Paula nasceu, a mãe lembra-se desse dia? Sim, vocês vieram todas para cá da avó. Carolina para a Matança. Não, tu ficaste em casa, foste para cá da tia Maria das Corroias. E depois vieste, depois jantou de manhã, vieste ver a menina e as outras também foram de casa, estavam na Matança em casa da avó. Ela nasceu de manhã, em dezembro. De manhã não, à noite, às 11 horas ou meia-noite, uma coisa assim. E ela foi... qual foi das 4 a mais difícil para nascer? A Gorete foi a mais difícil. A Paula foi a melhor de todas. Mais fácil. Mais fácil. E eu era mais velha, mas foi mais fácil. E quando ela era baby, quando ela era baby, que era ela? Ah, era baby de uma noite, sempre foi, não tinha medo de nada, saltava e filhava, com 7 meses começou a andar e não havia quem. E quando eu era baby, como é que eu era? Também não era brincar e fazer, não tive nenhuma que fosse muito boa, nem de lhe dar brecas, isso eu não tive. Toda, não me dei trabalho, como eu vejo hoje em dia, esses rapazes de albrecas, não, nunca tive isso.
Nunca foi preciso nem lhe ter pai, nunca tocou em vocês. Eu às vezes é que dava uns beliscões, mas se vocês sabem que ter pai que bater-te em ti uma vez com a pá das moscas, tu querias teimar com ele. Mas ela foi a Paula. A mãe lembra-se quando veio para a América, o primeiro dias que esteve na América? Sim, eu achei a cabeça em cada dia Margarida e fui para o doutor. A minha mãe, quando chegou cá, pensava que ia gostar ou estava naquele tempo com pensão a querer ir para trás? Não, nunca tive vontade de ir para trás, sempre gostei de estar. Mas é claro que antes chegámos ali ao Voal, a um lugar mais triste, mais aquele, depois viemos para aqui e a vida começou a correr e felizmente nunca me deu saudades de ir para trás. E para acabar, eu já tenho mais 2 perguntas. O que foi a melhor coisa da sua vida que a mãe pode se lembrar? Foi a melhor coisa de tudo da sua vida? Somente tem que escolher só uma coisa que é a melhor coisa da sua vida de 80 anos. Ai, ai, ai. A melhor coisa da minha vida é ver os meus filhos todos bons e a gente ter a vida também como a temos, tudo a correr bem, não tenho ninguém que esteja em drogas nem coisas assim. Para mim é a melhor felicidade que eu tenho. E o que é a pior coisa da vida da mãe em 80 anos? O que foi a pior coisa da sua vida? A pior coisa da minha vida é a doença e ficar aleijada da perna que me estou. Foi a pior coisa da minha vida. Pega lá a minha rica irmã, que foi o maior gosto na vida que tive, foi de chegar a tornar a ver. Vou-te dar um beijo. Sei que os que se namoraram, a minha mãe ainda andava na escola. Tinha 14 anos e já eram namorados. E nunca teve outros namorados. Sempre aquele namorado, depois casou, tinha 21 anos e o meu pai 27. Eles casaram nos altares? Casaram nos altares. Passaram os dois dos altares? Não, ele de Raminho e ela dos altares. Mas ela do fim dos altares e ele, quer dizer, eram quase vizinhos, apesar de ser um de cada freguesia. Pelo mato? Sim, pelo mato. A tia da Linha lembra-se de algumas histórias quando vocês eram crianças, coisas que vocês faziam? Se for a contar coisas nunca mais tem fim. Então se perguntares do teu pai, eu tenho tantas para te contar que não tem fim. Alguns do meu pai era o melhor. Se pensava alguns do meu pai. Sei que havia ter uns 6 anos. E o meu pai fez uma velga para melancias no quintal e tinha assim muita pedra de um lado e outro e ele disse-me assim, queres andar de avião? Eu passo daqui para ali sem tu ires pelo chão. E eu disse que sim, ele pegou-me por braço e tirou comigo para o outro lado. E ela caiu na velga. E fui para casa a gritar com a perna toda esfolada de um lado, daquelas pedras. Fazia destas, então aí assim, e dámos-se muito bem um com o outro. Só quem tinha mais ao contrário era a minha irmã. Maria de Jesus, que era a desgraça da casa. Porque amoava por tudo e por nada, não gostava de ninguém. Agora os três dá para ser. A tia da Linha lembra-se dos novos, minha mãe e meu pai? Se me lembro deles. Dos novos? Dos novos, sim, lembro. Vê se te lembras quando minha mãe roubou a carteira ao meu pai. Da Santana não me lembro. Mas eu lembro uma coisa. O que é que Estava a aconteceu? fazer em dia. O pai diz o que é que aconteceu? Meu padrinho que diga. Ele tinha dinheiro escondido. Meu pai tinha dinheiro escondido na loja. E minha mãe foi à loja, achou a carteira e roubou o dinheiro e guindou a carteira para o caminho. Eu acachei a carteira e disse, ei. E ele disse, já estou outra vez roubado. Mas ele sabia que ela tinha levado o dinheiro? Com certeza. Oh. Ela sabia. O que é que tens para Deixa-me dizer uma coisa. De uma vez eu tinha visto a apertar todos e fui para a Rua das Galinhas com um milheiro muito grande para apertar o golo das galinhas e uma galinha passou, dei-lhe uma pancada. Dei-lhe uma pancada, ela morreu logo. E eu já não fui para casa, peguei em mim, fui achar trigo lá para baixo para os sarrados. Era grande, era um garoto aí de 12 anos ou 13. Fui-se achar trigo, porque o meu pai tinha mandado-se achar trigo para um cerrado. E a galinha ficou na rua.
quando vinha à tarde, comia quianja e comia uma tranca de pancadas. Ah, se é de galinhas, eu também sei uma boa. Dizia-se que as galinhas, quando estavam chocas, que se metiam na água, aquilo é uma febre que estava nas galinhas, e que passava, e que é que me lembrou, pego na galinha, leva para o tanque, e metia no tanque, e todas as vezes que a galinha vinha com a cabeça acima, e carregava para baixo. Estava a vir com a cabeça acima. Quando tirei, morreu, levou uma sova, por causa da galinha. Vocês comer galinha muito bem, está sempre a mudar as galinhas. A tia Galinha lembra-se do dia que eles casaram. O microfone mais para baixo, um bocadinho. Sim. A tia Galinha lembra-se do dia que eles casaram. Lembro-me. Assim, quer dizer, eu tinha 16 anos nessa altura, mas lembro do casamento, na porta da igreja, de os ver, assim, a tirar fotografias. A mulher Senhora Tosta, que era a madrinha, estava lá com um chapelote de veludo preto e um vestido, não me lembro já a cor, mas estava assim, e os está bem escuro. E lembro-me de jantar, era de sopa e de alcatra, daquelas tradições daquele tempo. Sim. E vocês fizeram doces? A avó e dele? Não sei, talvez não. Não, só massa cevada, sim. Sim. Pão doce para comer com alcatra e a Sim. sopa. Assim, conhecimento foi assim. A tia Galinha conta-me uma história do avô e a avó. Eu ouvi a briga de quando ela, não foi briga, mas quando ela roubou o dinheiro, outra história assim. Não, isso, meu pai adorava a minha mãe. Sempre gostou muito dela, quer dizer, eu nunca vi. Eu nunca vi. Assim, minha mãe era indicante, assim, e mandona, e tinha o seu feitio, assim, e ele era uma santa criatura. Sofria aquilo tudo com paciência. Ele, quer dizer, foi um casamento por amor, que ele até prometeu, se casasse com ela, de ir à Senhora dos Milhares, pôr lá dinheiro. E depois de casados, foram à Serreta. Eles casaram em fevereiro, e em setembro a seguir foram à Serreta pagar a sua promessa que ele tinha feito, se casasse com ela, de ir levar dinheiro à Senhora dos Milhares. Eles eram mais ou menos da mesma idade. Não, ela tinha 21 e ele 27 quando casaram. Ele era mais velho de 6 anos que O ele. meu pai lembrou-se de uma história. O meu pai uma vez resolveu Mais isso mais para baixo. a ir a uma... Havia danças nas lajes, e eram os pajés, era o Ramiro o outro Lúcia, como era o nome dele que era oficial, o Aníbal, O Chico Giga. o Chico Juiga, era para ir numa carroça ver danças. Pois essa noite e esse dia da manhã, até o meu pai sair, foi sempre brigas de ter ponta para... E parece que o meu pai levou 5... O meu pai ainda brigava. Não, era ela. E parece que o meu pai levou 10 escudos ou 5 escudos, que ela não dava mais dinheiro nenhum para ele. Sei que eu e as minhas irmãs, a gente todas sai, minha avó e minha. É que manda, é que termina. Você não sai mesmo. Não, não sei a avó e minha. E só os vi, eu havia ter talvez uns 6 anos, 7, uma coisa assim, só vi uma briga, assim. Mas uma briga, minha mãe é que tinha razão nessa altura. Meu pai queria se meter num negócio lá com os seus sócios, com uma azulhadora e isso tudo, e era uma coisa que não era para dar bom resultado. E minha mãe brigava, que não queria, assim, e até lembro-me dele de uma vez dizer: "Oh mulher, tu ao colo estou a meter-te essa cabeça no forno." Ela estava na chaminé, "Oh mulher, cala-te para isso, nem mete-te a cabeça no forno." Lembro-me disto tanto bem, porque nunca os vi assim, quer dizer, ela brigava, mas ele era uma santa Está criatura. sempre sentado na cobanca em frente da porta. Numa A gente a atividade. brincar Eu quero e contar ele outra começava, que a gente estava a mexer nos tweets, só que a gente estava a mexer na minha avó. Não tem Deixa-os nenhuma, rapazes, é irmão. Deixa-os. Ele gostava de estar sempre a indicar. Parte vocês esse cigarro. Parte. Ele até um dia disse à Filomena: "Puxa para fora, puxa para uma tigelinha com chá, puxa mais para fora, puxa mais para..." A coitadinha puxou, caiu no chão, partisse, e depois ele disse: "Oh tonta, o avô não é que disse." Ela então tinha esse costume. Aguenta a cabeça, bota mais para fora. Pois a volta da sajadeira era isso.
puxa mais para a direita, puxa mais para a esquerda. E depois puxava-se. Ala Blues. Eu lembro-me bem do outro dia que a gente fomos lá vê-los antes da gente sair para a América. Que eu estava. Eu estava embaixo dos grós, eu estava em cima a chamar a gente para vir. E a última vez que a gente fomos lá foi talvez há uns 3 ou 4 dias antes de sair para a América. 2 dias, antes só. Lembro-me desse. Isso é do avô, a última vez que a gente foi. A avó veio para aqui, mas foi a última vez que a gente veio. Mas eu vou dizer uma coisa, quando fui lá de visita, eu achei tanto diferente. Pois ele também morreu de Leão. Ele morreu. Não, a primeira vez não. Ah, sim, a primeira Ele veio aos touros de Algoba, ele estava tanto satisfeito, ele estava tanto contente, ele veio para o Raminho, uma coisa que se passou no... Vinha para a minha casa. espera, uma coisa que se passou no Raminho. O pessoal da Serreta vinha cá, ao Raminho, ao Botequim de Jamatés, e era boi, e pintar a manta, e eu ia à Serreta. Era aquele show, uma coisa de gastar. E ele veio e virou-se para o Cabral, disse ao Cabral: Nosso António está aí metido numas calças. Nosso António está aí metido numas calças. Aquilo, eu vou dizer uma coisa, sei lá, que ele fica sem dinheiro nenhum para sair para a parte. Quando vocês foram ver para a casa que a gente todos nasceu, aquela casa era a casa do avô, onde ele nasceu. Quando eu fui lá a primeira vez, depois de vocês terminar a casa, o que é que ele disse? Vais lembrar-se ali lá a ver vocês? Ali, lá, então, Muita vez. Agora a tua avó gostava mais do Raminho do que ele. Não era que eles tinham, era debaixo da casa num sol, eles dormiam todos lá em Biacho, para trás. Eu não me lembro, então, quer dizer, sempre me lembro do tio João vir cá a croar e tudo, eu tinha 6 anos. Antigamente. Mas já. Tinha 3 ou 14. Antigamente, antes dele se casar, tinha uma loja em Biacho. E a loja era aquela, por baixo, quando se aterrarem a casa, tem uns degraus para baixo, para a ponta de baixo, e a porta da loja está lá fechada. E depois eles tinham, era como um sótio em cima. E eles então, depois, quando o avô estava para se casar, tiraram esse sótio de cima e aterraram a loja e botaram aquele quarto que lá estava hoje. Não estava, o meio da casa não era sobrado, depois a gente é que fez. E Eu vou contar a vocês uma dele. Uma vez a gente fomos para o terreiro de dentro arrancar lenha, eu e ele. E o Xavier tinha-me feito um cachimbo, uma coisa de bater. Um fuzuilho. Era com coisa que fazia lume. Francisco sabe o que é aquilo? Pedra uma. Mas a minha mãe já tinha brigado, já lhe tinha dito a ele. A minha mãe já lhe tinha dito a ele que as algeiras estavam todas rotas, o Xavier fez-me aquilo, foi por troça muito grande. E usava aquilo sem ele saber. E fomos para o terreiro de dentro. Ele levou poucos palitos, acabou os palitos. Ele acabou os palitos e ele chamou-me. Ele disse: Chega aqui. E disse: O que é? Para quê? Faz iluminação da Tazinha Resbeira. Ele tinha uma força. Ei, faz iluminação da Batia-se com ferro. Batia-se com ferro. Era uma pedra. Até fazer faísca. E aí fazia lume. Era uma pedra. As duas pedras não eram uma pedra só. Era uma pedra só. Aquilo é uma pedra que tem ali de Porto Pipas, é o lugar que tem aqui. E aquilo faz lume. E é chumbo num pano de lã. Malha. E faz logo lume. Aquilo fazia-se uma água e metia-se aquilo e depois enxugava e é que pegava o lume naquilo. Nunca viste como era isso? Eu lembro-me de ver lá. Era um canudo, mesmo ou de cana ou fosse que fosse, metia-se o pano ali, mas o pano tinha que ser lavado e chalchubo. E o fuzuilho era de aço de lima, e fazia-se assim, fazia lume, e o lume... Fazia lume, faísca. Faísca. Não era lume de labareda. Era a faísca para pegar. E ele chamou-me e disse: Ei, chega aqui. Disse: O que é que vai querer? Faz lume nessa merda da Ginaldes, vira. Foi pena aquilo, ter-se acabado aquilo.
Quer dizer, hoje só para se ver, não para usar. Teve um tempo que não se podia ir buscar a pedra daquela, era proibido, nem ter acendedores. A gasolina era proibida. Era proibido acendedores, era só por causa. Não te lembras disso? Para vender os é O fósforos. que era proibido? Para É vender. porque a companhia dos palitos queria. Eles fizeram uma greve, ninguém podia ter uma gasolina, se fosse apanhado Com licença. com licença e pagasse, se não tivesse, pagava uma multa. Então foi já de uma licença regra. Um acendedor. Mas era por causa dos da companhia dos fósforos. Para A vender. companhia de Forfos, os donos da companhia de Forfos era ligado à família do Basílio do Simão? António. Mas Já isso era- não- Nada, à família do António Oliveira Salazar. Ah, cá em Oh. Lisboa. Vocês querem mais alguma coisa? Estou a ver se me posso lembrar de